Paz do Senhor, queridos. Vamos orar, agradecer, louvar o nome do Senhor. Interessante, como nós falamos assim, vamos apresentá-lo, né? Nós vamos apresentar João Pedro ao Criador, aquele que fez ele. Então, na verdade, o que nós estaremos fazendo aqui é celebrando e expressando publicamente a alegria que nós temos, e principalmente celebrar com os pais essa felicidade. E os pais também estarão aqui celebrando e estarão também assumindo um grande compromisso de criar João Pedro, que antes de ser filho de vocês, é filho de Deus, e que Deus vai pedir conta, né? Eu não posso deixar de sempre dizer isso, é uma repetição sempre, e parece que esses dias vocês estão ouvindo muito isso, né? Está chegando mais, vão ter que ouvir mais. A responsabilidade, porque uma das imagens que me vem é que essa criança é como uma folha em branco que Deus nos dá, e que nesta folha em branco será escrita uma história, e a história está sendo escrita. Então ele não tem na sua mente conhecimentos no sentido intelectual, mas ele vai aprender costumes, hábitos, talvez ser assediado por alguns vícios. E os pais têm a responsabilidade de receber de Deus os valores que estão na sua vida, na vida de vocês, e os valores que estão na vida de vocês ser transmitidos ao João Pedro. E não vai adiantar vocês conhecerem os valores, ensinar os valores, se vocês não praticarem os valores, porque ele vai ver o exemplo de vocês, ele não vai ouvir vocês, ele vai ver vocês. Então essa é uma grande responsabilidade, e essa palavra que digo a eles vale para mim, vale para cada um de nós aqui. Amém? Espero que ele não chore, porque aí eu vou ficar traumatizado. Estava quietinho no colo da mãe, e aí vim para cá, e geralmente o meu colo é muito bom para criança. Queridos, é um momento de emoção muito grande, e de responsabilidade, porque é um tesouro tão precioso, um presente que Deus nos dá. Ele deu para o Juliano e para a Janaína, mas eu acredito que a vida do João Pedro será uma grande bênção, não só para esse casal, mas que seja uma grande bênção para toda a sociedade, para a igreja, para as famílias, para todos aqueles que fizerem parte, que vão fazer parte do ciclo de amizade do João Pedro. Então há responsabilidades imensas dos valores, como eu quero repetir aqui, que é o maior tesouro, é a maior herança que vocês podem dar ao João Pedro, é educá-lo no Senhor, é enchendo o coração dele com a palavra de Deus, é que ele possa ver na vida de vocês Deus, que eles, quando alguém falar dos valores de Deus, da bondade de Deus, ele veja essa bondade na vida do Juliano e da Janaína. Quando ele ouvir as maravilhas de Deus, ele possa dizer: este Deus é o Deus dos meus pais, é o Deus que os meus pais me apresentaram, é o meu Deus, porque é o Deus dos meus pais. Então há valores eternos que devem ser praticados, e a maior pregação que você dará a eles, isso não isenta as outras responsabilidades, mas o viver diário, essa vida, ensiná-lo
dão a vida, mostrando para ele tudo isso. E na criação de filho existe, eu ainda não falei isso, mas a gente precisa sempre ensinar. Tem uma regrinha tão básica que parece que é a PE que ensina, e a gente estuda no seminário e acaba esquecendo e vai ouvindo. Tem os 5 nãos. Quero aproveitar essa oportunidade de passar isso. 5 nãos para a criança. Então você nunca deve bater com as mãos numa criança, nunca deve corrigir com as mãos, nunca, nunca na frente dos outros, nunca por acidente, nunca por acidente. Quebrou um copo, derrubou uma coisa, foi um acidente. Nunca sem dizer porquê, nunca sem dizer porquê. A Bíblia nos ensina que nós temos que corrigir com uma varinha. Por isso, nunca com as mãos. Que as mãos sejam um instrumento de afago, de carinho. Que eles temam como o povo de Israel aprendeu. Tinha 2 montes. Quando o profeta descia de um monte, eles ficavam felizes, porque era a palavra de bênção. Mas quando descia do outro monte, eles ficavam temerosos, porque a palavra era de juízo. Então quando essa criança, o João Pedro, vê, ou as nossas crianças, vê a sua mão vazia, indo em direção a eles, vai vir afago, vai vir carinho, vai vir bênção. Mas quando eles veem a sua mão com uma varinha, indo em direção dele, ele diz: glória a Deus, aleluia, aleluia, vem bênção. O texto da palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 21, nos fala que Jesus foi apresentado, ele não foi batizado nas águas quando criança. E é por isso que nós apresentamos, nós seguindo o princípio da Bíblia, da palavra de Deus. E do versículo 21 em diante, ele nos diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor. Esse princípio não de oferecer o sacrifício, mas o princípio de consagrá-lo ao Senhor, de apresentá-lo ao Senhor, é um princípio eterno e que deve ser de contínuo praticado por cada um de nós. E é isso que nós estamos fazendo e vamos fazer aqui agora, apresentando o João Pedro publicamente, dizendo, assumindo o compromisso com ele, não só os pais, mas como igreja, assumindo o compromisso de sermos um instrumento de Deus para facilitar a vida dele, para ser um facilitador de ministério, para ser um facilitador onde ele viva num ambiente de igreja, e não só no ambiente de igreja, que ele seja a igreja, templo e habitação do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então eu convido você a ficar de pé. Ficar de pé e ele está virando para cá, querendo achar alguma coisa. Vocês imaginam, né? Já vai assim. Então vamos orar. Orar com a consciência de que nós também somos responsáveis. Que nós também temos o privilégio de ter a responsabilidade. Como instrumentos do Senhor, nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E que assim seja, não só um peso de responsabilidade, mas a alegria dessa responsabilidade, a alegria de praticar isso, de viver isso. Amém? Pai bendito, nos meus braços aqui está o João Pedro, Senhor, filho do Juliano e da Janaína, feito por Ti, Senhor, com Tua bênção,
porque ainda no Salmo 139 nós aprendemos e sabemos que ainda informe, ainda sem forma, ainda no microscópio, Senhor Deus, o Senhor já o conhecia, o Senhor já o abençoou. Ó Deus, ele foi sendo tecido no ventre da Janaína, Senhor, e o Senhor formando, o Senhor o abençoando, e o Senhor conhece ele, porque foi o Senhor que o fez, foi o Senhor que no sopro da vida, e esse sopro continua ecoando pelos séculos, e no amor do Juliano e da Janaína, Senhor, o Senhor abençoou e veio este fruto. E com tua bênção, com tua graça, nós queremos, ó Deus, dizer palavras de bênção sobre a vida do João Pedro. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Nós oramos que ele seja, e te pedimos, ó Deus, que o João Pedro seja cheio do Espírito Santo, seja instrumento do Espírito Santo, que toda flecha atirada contra ele caia por terra no nome de Jesus, que ele encontre em seus pais os mestres, os professores, o grande apoio, o grande refúgio, Senhor, e eles se escondendo na família e nos pais estarão escondidos em Ti, porque a família se esconde em Ti. A família está debaixo da Tua potente mão. Por isso, ó Deus bendito, nós declaramos a Tua bênção, a Tua boa mão sobre a vida do João Pedro, Senhor. No nome de Jesus. Nós queremos, como igreja, assumir o compromisso e a responsabilidade, e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a pastorear essas crianças. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a ser um muro de proteção. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos referenciais de valores e valores do céu. Dá discernimento desde a mais tenra idade a ele, Senhor, para que ele possa discernir entre o bem e o mal, e que ele tenha um coração inclinado a Ti, inclinado à Tua palavra, um coração inclinado a Te obedecer, um coração inclinado a Te amar, Senhor, e que ele cresça em graça, cresça fisicamente, emocionalmente, e que seja uma bênção para os pais, para a igreja, para a sociedade, seja uma grande bênção para a nossa nação. Nós o abençoamos no nome de Jesus, para glória e louvor do Teu santo e bendito nome, Senhor. Amém e amém. Juliano tem uma palavra. Amém. Paz do Senhor, igreja, pode se assentar. Tem uma palavra, né? Já foi dito tudo aqui, todas as palavras, mas glória a Deus. Eu não poderia deixar de agradecer a vocês, meus irmãos, que oraram pelas nossas vidas, né? Nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, tivemos uma perca, né? E eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, porque glória a Deus que eu tenho irmãos, né? Pessoas que estão junto conosco, não só no momento de alegria, né? Mas nos nossos momentos de tristeza. Vocês choraram com a gente, vocês sorriram com a gente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? O pastor aqui já falou, né? Provérbios 22 fala que instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Há uma grande responsabilidade agora nas nossas vidas, como já foi falado, mas eu louvo a Deus que essa responsabilidade foi diluída agora, né? E vocês também são responsáveis, né, pela vida do João Pedro também. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, irmãos, sabe? Não foi fácil, né? Foram dias que foram muito longos, e a noite, ela não passava, né? A noite também se tornou tão longa para as nossas vidas, naqueles dias em que estávamos passando, né, por tanto sofrimento.
Mas Deus, Ele foi fiel nas nossas vidas, né? Eu queria agradecer mesmo. O pastor Beval fala uma palavra aqui, que quando você tem um problema, e você não conta o problema, ele é seu. Mas quando você compartilha o seu problema, esse problema se torna nosso, né? E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu lembro que na noite que a Janaína perdeu o bebê, eu estava lá e Betinho me ligou. Betinho falou: "E aí, negão? Tá decepcionado com Deus?" Eu falei: "Não, jamais. Eu não estou decepcionado com Deus. Eu estou triste, né? Mas eu sei que essa noite vai passar. Ela vai passar. E graças a Deus, né, o nosso dia amanheceu. E amanheceu com a chegada de João Pedro. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?"